Oi pessoal do Pé de Manjericão. Hoje eu vou partilhar aqui com vocês uma receita que é uma sobremesa. É uma sobremesa que é muito comum, é uma coisa fácil de fazer. Aliás, eu digo que tudo é fácil, às vezes alguém pode achar que não é, mas na realidade o que eu procuro fazer aqui são receitas que as pessoas conseguem com facilidade fazer em casa, sem problema, sem encontrar muita dificuldade. O grau de dificuldade dessa sobremesa que eu vou ensinar é nenhum. É ter atenção aos ingredientes e pronto, e cada um vai fazer a sua maneira, enfim. O que é? É uma cheesecake. É uma cheesecake com uma cobertura de frutos silvestres, uma calda de frutos silvestres e com a base que é uma base com bolacha Maria. Vou fazer aqui a massa, aquela massinha que é bolacha Maria esfarelada. Aliás, tenho ela aqui já toda esfareladinha. O que eu fiz? Eu peguei um pacote de bolacha e bati no liquidificador para ficar essa farofinha. O que eu vou fazer em primeiro lugar? Fazer aqui a massa misturada com o quê? Misturada com um pouco de manteiga. Vamos fazer aquela massa básica de torta. Quer dizer, entre as massas básicas, essa é uma delas, não é? Vamos misturar bem. A manteiga está em temperatura ambiente, é mais ou menos uma colher de sopa bem cheia, mais meia, para um pacote de bolacha Maria. Ela é fácil de misturar, ainda mais quando a manteiga já está um pouquinho amolecida. Mas é preciso aqui uma coisa que, para quem não gosta e vai ter que fazer, é meter a mão na massa, que é o que eu vou fazer aqui agora. Porque só assim é que a gente vai sentindo a consistência e vai vendo como é que ela vai incorporando a manteiga na bolacha. Ela vai ficando em farelos. Vai esfarelando. Vai ficando mais, olha, bolinhas. Dá pra gente ver como é que ela vai incorporando. E pronto. Gente, olha, a massa já tá feita. Agora eu vou pegar ali a minha forma e vou ensinar aqui um truque pra vocês, que é o seguinte. A gente pega uma forma dessas, que é uma forma de fundo que se remove, né? A gente pode tirar o fundo. E para facilitar na hora de desenformar, o que eu vou fazer? Eu peguei aqui uma folha de papel manteiga. É uma folha de papel manteiga que eu fiz o seguinte, eu coloquei, não sei se vocês conseguem ver daí, mas eu vou colocar isso pra cá. Coloquei a folha do papel manteiga aqui na pia. Eu posso riscar isso aqui, não tem problema. Virei a forma ao contrário. Peguei num estilete, que aqui em Portugal se chama X-Ato, e cortei a volta da forma para que a folhinha ficasse do tamanho do fundo dessa forma. O que acontece? É uma forma de 20 centímetros para essa receita. É o tamanho da forma que a gente vai ter que usar. Então agora eu vou forrar o fundo da forma com esse papel. Ó, coloco a folhinha lá no fundo e coloco por cima a minha massinha de bolacha Maria com manteiga. Coloco isso aqui por cima e agora eu vou moldar essa massa no fundo da forma. Tem que espalhar bem, para ela não ficar muito grossa. Eu não sei, às vezes as pessoas gostam dela um pouco mais grossinha. Eu normalmente faço para ela ficar mesmo só como uma base, porque senão fica massa demais e o cheesecake, o sabor do cheesecake tem que ficar, vamos dizer, mais do recheio do que da massa. Apesar de que a mistura também é boa, né? Essa combinação é perfeita, eu acho. Os sabores se integram muito bem. Pronto.
aqui amassar isso direitinho. Alguma força tem que fazer para ela se espalhar. Ter aqui alguma habilidade para o papel não ficar escorregando muito. Apesar de que esse aqui tá no tamanho certo, então não escorrega muito. Já tá quase. Gente, esse cheesecake, tirando o tempo que vai ficar na geladeira, para endurecer o recheio, né, para ficar rígido, demora para ir mais ou menos, sei lá, meia hora, nem meia hora, 20 minutos pra gente fazer aqui, para aprontar, a gente separar os ingredientes e fazer aqui o recheio e a massinha da bolacha. Toma cuidado, gente, para o papel ficar o mais liso possível, porque depois que essa massinha endurecer, porque como ela é feita de manteiga, com a bolacha, depois que essa massinha endurecer, o papel pode ficar enroscado na massa, vamos dizer assim, e fica mais difícil na hora de cortar, na hora de servir. Ou então, se a gente na hora de desenformar quiser tirar o papel de baixo, é um pouco complicado, mas consegue-se. O papel tem que estar bem lisinho. Eu já vi aqui que eu vou ter um problema porque ela tá ali no canto, o papel ficou ali meio misturado na massa, mas pronto. Ok. Olha, a massinha já tá lá, já tá direitinho aqui no fundo. Vou mostrar pra vocês. Pronto. Já tá forrada aqui a forminha com a massa. Passo seguinte. Em primeiro lugar, um dos ingredientes que a gente usa é essa gelatina incolor. Eu tenho aqui 5 folhas de gelatina incolor. O que eu preciso fazer? Antes de usar na receita, eu tenho que desidratar. Aliás, desidratar não, porque ela já está desidratada. Eu tenho que hidratar em água fria. Se eu puser em água quente, isso aqui vai ficar uma gelatina já derretida. E o propósito não é deixar ela derretida agora. Então eu vou cortar. Pode cortar ou não, se for usar uma vasilha mais compridinha, pode pôr a folha inteira. Eu costumo cortar e separar. Deixo elas assim mais separadinhas. E coloco aqui água fria, pode ser água da torneira mesmo, não tem problema. Aliás, aí em São Paulo tá um problema de água terrível, que eu já tenho visto aqui no jornal. Gente, se eu tivesse que viver sem água, eu ia ter um problema seríssimo, seríssimo. Imagina que essas famílias aí estão passando agora. Bom, tá aqui. Vou deixar, enquanto eu preparo aqui o recheio, eu vou deixar essa gelatina hidratando na água fria. E vou começar a preparar a massinha do recheio, né? Então vamos fazer assim. Os ingredientes, quais são? Olha, enquanto isso, bem lembrado, eu vou colocar na geladeira para a manteiga endurecer um pouquinho. Bom, o que vai nesse nosso recheio? Temos aqui leite condensado, é uma lata de leite condensado. Deixa eu pegar aqui uma outra coisinha pra tirar isso só um pouquinho, gente. Eu vou só dar uma lavadinha aqui no meu equipamento. Apesar de que tenho ali outro, mas esse aqui é o que eu prefiro. Isso aqui no Brasil a gente chama de pão duro. Por que pão duro? Porque ele não deixa sobrar nada, a gente raspa as travessas e não fica nada, então ele se chama pão duro. Aqui em Portugal, francamente, já não me lembro o nome. Comprei isso aqui, mas não lembro o nome disso. Então vamos lá. Uma lata de leite condensado, uma latinha de leite condensado do tradicional, normal. Depois, mascarpone. Isso daqui são 200 gramas de queijo mascarpone. Depois tenho mais 200 gramas de queijo Filadélfia.
Pode ser um queijo parecido, mas o Filadélfia eu sei que tem aí no Brasil, assim como tem aqui em Portugal, fica fácil para todo mundo. E vou usar uma latinha de nata, um pacotinho de natas, que pode ser o creme de leite, só que eu vou deixar aqui ficar a metade do que tem nesse pacotinho. Por quê? Porque depois eu vou fazer um procedimento com esse leite, com essas natas e com a gelatina. Então eu vou deixar ficar aqui um pouco, depois a metade, a outra metade vai ficar aqui. E agora eu vou misturar bem, vou fazer aqui a mistura desses ingredientes. Até acho que vou pegar aqui o meu fouet. Todo mundo sabe o que é um fouet. Um fouet é esse aparelhinho aqui, esse equipamentozinho culinário que quebra um galho e ajuda muito e funciona bem. Vou bater. Não precisa bater isso na batedeira, gente, porque é fácil, eles se incorporam rápido e não tem necessidade de sujar a batedeira por causa disso. Vou mostrar daqui a pouco como é que ficou a mistura. Nem é preciso bater muito, é só até sumir a parte granulada. Opa! Eu sempre faço isso. Caiu aqui um pouquinho pra fora. Mas pronto. Enquanto eu termino de fazer isso, o que é que eu vou aproveitar? Eu acho que já deu tempo aqui da gelatina hidratar. Olha como é que ela fica, gente. Lembra daquelas... Vocês se lembram daquelas folhas? Elas ficam assim, parece uma geleia. E o que é que eu vou fazer agora? Vou colocar no restante do creme de leite que eu deixei ficar aqui na travessinha. E vou levar para o micro-ondas. Para quê? Para que o creme de leite fique morno, e ficando morno, ele vai derreter essa gelatina. Vamos lá. Pus aqui 1 minuto no micro-ondas, às vezes nem é preciso tanto. O creme de leite só morno até pode se fazer diferente. Se quiser primeiro amornar o creme de leite e depois incorporar a gelatina, também dá na mesma. Nesse caso, a ordem dos fatores não vai alterar o resultado. Então tenho aqui já isso quase já desgranulado, ou seja, não tem grumos. Olha, é super fácil. Tem aqui só umas bolhazinhas agora. E como eu tô batendo, forma aqui umas bolhazinhas. Gente, olha, nosso recheio tá... Deixa eu pegar uma colher que fica mais fácil. As nossas natas lá já estão, olha, isso aqui é um líquido, né? Agora eu vou tirar as natas daqui do micro-ondas. Tirei as natas do micro-ondas e vou mexer um pouquinho para ajudar a dissolver a gelatina. Ficou até quente demais, não era preciso 1 minuto, 30 segundos, já é mais do suficiente. E pronto. Agora vai dar aqui para vocês verem que a gelatina simplesmente desapareceu. Olha, a gelatina desapareceu, tá até saindo um pouquinho de fumaça. Vou até esfriar isso aqui um pouco. Vamos esfriar um pouquinho, olha. Não tem gelatina nenhuma aqui, aparentemente não é? Pronto, vamos lá. Agora eu vou misturar aqui nesse recheio, mexer de novo bastante assim. E finalmente, o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou misturar, vou colocar esse recheio ali na forma
e vou levar para o frigorífico, para a geladeira, até que isso fique duro. Isso vai endurecer que nem uma mousse, vai ficar com uma consistência de uma mousse. Pronto. Já tá. Pronto. Ó, não vou virar muito, porque senão isso faz uma meleca, né? Pronto. Agora eu vou levar isso lá para a geladeira. Para a geladeira. Enquanto isso, eu vou dar um jeitinho aqui nas coisas e já volto para ensinar como é que faz a calda, tá bom? Até já! Gente, vamos então agora começar aqui a preparar a nossa calda, que não vai demorar mais do que 5 minutos. O que é que eu vou usar? Frutos silvestres, né? Então eu tenho aqui uma mistura de frutos silvestres, tem ali até uma caldinha. Tem mirtilos, tem amoras, tem morangos, enfim, mistura aqui um grupinho aqui de frutos silvestres. E o que que nós vamos usar com isso? Nós vamos usar meia xícara de açúcar. Por que que eu vou usar meia? Eu poderia até usar uma. Como eu vou colocar aqui uma coisa que vai dar um sabor diferente, não pode faltar, que é o vinho do Porto. Vou usar um cálicezinho de vinho do Porto. Se eu puser uma xícara inteira de açúcar, como o vinho do Porto já é doce, isso vai ficar doce demais. Cada paladar é um paladar, cada um gosta mais doce, menos doce, prefere de uma maneira diferente. E pronto, cada um vai adequar a sua receita àquilo que é mais agradável ao seu paladar. Então eu vou pegar aqui uma panela pequena, não precisa ser uma panela muito grande, porque isso não quer acender. Tem que ser uma panelinha pequena, não precisa ser uma panela muito grande, porque não faz muita diferença com a quantidade que eu tenho ali de frutos. Então o que que eu vou fazer? Primeira coisa, vou deixar aquecer um pouquinho a panela, vou jogar os frutos vermelhos e vou jogar os frutos vermelhos ou silvestres e vou acrescentar aqui o açúcar. Como as frutas já têm naturalmente vamos dizer, um caldozinho, não precisa colocar água, nada disso, eu não acrescento nada disso. E o açúcar, depois que forma uma calda, vai incorporar na água que solta das frutas e a calda fica feita, né? Eu vou mexer aqui isso, vou misturar bem. Misturar bem isso aqui. Não precisa deixar isso muito tempo, gente, isso é 5 minutos, senão as frutas vão desmanchar. E não convém que elas fiquem pastosas, senão a gente podia até usar uma geleia. Mas nesse caso não, nesse caso a gente prefere deixar sempre as frutas inteiras, que elas têm um saborzinho mais agradável quando a gente mastiga e sente, não é? Aqui eu vou colocar o meu cálicezinho de vinho do Porto. E vou deixar isso aqui no fogo mais baixinho, até ferver. Quando começar a ferver, eu vou desligar e vou reservar para quando o cheesecake estiver pronto, eu colocar por cima. Eu vou desenformar primeiro, quando estiver desenformado, eu coloco. Também é uma opção que desenforma o cheesecake. Quando for servir, corta as fatias e no prato onde for servir, coloca a calda para poder fazer uma decoraçãozinha no prato, ficar uma coisa bem bonita para quem vê, não é? Pronto. Vou deixar isso ferver por 5 minutos até começar a deixar aqui no fogo até começar a ferver e pronto. Daqui um bocado eu vou voltar e vou mostrar para vocês um cheesecake pronto, com a calda e a textura, enfim, e o sabor
infelizmente vocês só vão poder saber na hora que fizerem aí em casa, tá bom? Até já, eu volto. Bom, gente, o nosso cheesecake já tá pronto. Eu tirei agora do frigorífico lá, da geladeira. Vocês podem ver que ele tá bem durinho, ficou na consistência certinha, né? Tem que ficar bastante rígido, porque na hora de desenformar é óbvio que a gente vai precisar que ele saia inteirinho para ter um bom aspecto na hora de servir. Então o que é que eu vou fazer? Antes de abrir a forma, eu vou pegar numa faquinha e vou soltar a pontinha, aqui a volta toda, para garantir que na hora que eu abrir a forma isso não fique colado. Então eu passo aqui a faquinha na volta, vou percebendo que isso vai descolando. Enquanto isso a gente vai rezando para dar tudo certo, porque às vezes a coisa pode correr um pouquinho mal. Mas como em tudo na cozinha, não há nada que a gente não consiga disfarçar, não é? Até porque isso depois vai uma calda por cima. E se a torta não ficar com aquele aspecto maravilhoso 100%, a gente consegue aqui dar um truque. Olha, tirei aqui, abri a forma, vou tirar essa lateral e a gente já pode ver aqui como é que o cheesecake fica. Não fica muito alto. Se alguém pretender fazer um cheesecake mais alto, é só dobrar a receita. Vai ficar um cheesecake com o dobro do tamanho dessa que vocês estão vendo aqui. Eu não aconselho. Por quê? Porque o cheesecake é um doce que é um pouco, vamos dizer, não é que é enjoativo, mas é um doce que não precisa ter mais do que esse tamanho, né, de altura. Agora o que eu tenho aqui? Eu tenho dois pratos, porque eu posso eventualmente precisar dos dois. Vou explicar por quê. Eu vou tirar essa parte de baixo da forma que ficou aqui. Lembrando de que eu tenho aquele papel vegetal, aquele papel manteiga que eu coloquei por baixo, que vai me auxiliar nessa, vamos dizer, agora para desenformar dessa parte que é a base. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui nessa pá e vou tentar cavar aqui a parte de baixo do papel. Vamos ver se eu consigo. Olha, não é muito fácil, mas isso sai. Então o que eu vou fazer aqui? Já que eu vejo alguma dificuldade, eu vou tentar soltar. Como eu soltei as partes laterais, não é? Sem tentar desmanchar aqui a ponta. Vamos ver se eu consigo fazer aqui o malabarismo. Essa é a pior parte, gente. Vamos lá. Vamos lá. Quando eu achar aqui uma brecha, olha, achei aqui uma brecha do papel. O que eu faço? Eu passo essa espátula por toda a parte de baixo, olha, tá vendo? Passo a espátula por aqui e percebo o quê? Que o papel tá soltando, né? Soltou todo o papel da parte de baixo. Pronto. Sentindo que isso tá todo solto, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma folha do papel por cima. Vou pegar um prato com muito cuidado para eu não amassar a torta. Olha, gente. Pego esse prato e viro o mais rápido possível. E agora tiro a parte de baixo da forma, solto o papel, solto aquele papel que eu tinha colocado. Vocês vão ver que a parte de baixo ficou assim. Mas o que é o ideal? É virar ao contrário. É óbvio, né? Então eu agora pego o outro prato
ponho aqui por cima e faço o contrário. E tá aqui o meu cheesecake arrumadinho no prato, sem sofrimento. Olha, tá servido. Ficou direitinho, saiu em ordem e pronto. Agora, eu tenho duas alternativas, como eu já tinha dito para vocês. Uma é cortar as fatias, servir e depois colocar a calda no prato, ou então cobrir a torta com a calda e servir já com a calda colocada. Eu vou fazer assim para vocês verem a torta pronta e até para terem uma noção. Olha, a calda eu deixei um pouquinho na geladeira, por quê? Porque como isso tem açúcar, tudo que tem açúcar, manteiga e tal, quando vai pro frigorífico, pra geladeira, eles endurecem um pouquinho e ficam com uma consistência melhor. Então agora eu vou colocar aqui do cheesecake a calda. Pronto. Já vai ficando aqui com uma cara muito apetitosa. Eu já provei a calda, gente. Essa calda ficou entre o que é, vamos dizer, um pouco ácido, que é a acidez dessas frutas, né? Vamos dizer, azedinha e doce. Misturando com o doce do cheesecake, da massa do cheesecake, vai ficar uma combinação bem legal. Também, ó, cheesecake não é novidade pra ninguém, todo mundo conhece, não é? Pronto. Gente, tá aqui o nosso cheesecake pronto, dá pra vocês verem daí. Agora eu vou partir um pedacinho, conforme os pedidos, né, pra gente ver a consistência. E vou servir aqui no prato. Vamos lá. Aqui cortar um pedaço pequenininho, mais ou menos, né? Não ficou muito pequenininho. Vamos tirar aqui o auxílio do garfinho e servir o nosso prato. E lá está o cheesecake já servido no prato. Gente, para quem quiser ver a consistência, tá aqui, olha. Vamos ver. Ficou boa. Muito boa. Gente, é fácil. É rápido. Fica uma delícia. Vale a pena, impressiona. E é uma sobremesa para qualquer ocasião, tá bom? Eu volto depois com outras receitas de doces, enfim, e vou separar algumas coisas para a próxima semana. Desejo a todos continuação de um resto de final de semana muito bom. E na semana que vem a gente se fala. Um beijo e até!